O tema de hoje vai ser proibicionismo, encarceramento em massa, violência policial, controle coercitivo do Estado e controle da população marginalizada ou subalterna. Para abrir esse debate, usaremos o livro Lei de Drogas na Perspectiva da Liberdade, de Cristiano Ávila Marona, pela editora Contracorrente. Um livro que não é neutro, nem escrito por um observador desinteressado, um mero espectador imparcial, e nem poderia ser. Neutralidade ideológica é uma impossibilidade matemática. E, principalmente, se vamos partir do direito, sabemos que de neutro não há nada. Como afirma Roberto Lira Filho, direito é desenganadamente política. E a questão não é ser político ou não sê-lo, pois não sê-lo é um disfarce que adota a opção política de natureza conservadora, isto é, não quer que o estudante ou o professor façam política. Portanto, esse livro tem o lado da liberdade, de uma liberdade que inclui o direito de usar substâncias psicoativas, o direito às drogas e ao prazer proporcionado por elas. E por isso, toma o nosso lado, de vítimas da letalidade policial, mas também vítimas de um encarceramento massivo e também contra o chamado de populismo manicomial, que propõe formas absurdas de tratar a questão da saúde, muitas vezes colocando nas mãos das igrejas, como é o caso das comunidades terapêuticas. Bala suas mentiras. A gente já era combatente, nos consideravam drogas, e guerra às drogas não era sobre os entorpecentes. Saí do plantão, troquei o pente, mas era de crivado de bala, as barras eu pus no banco da frente. Bom, eu sou Marcos Morcego, você está na Caverna do Morcego e esse vai ser um dos temas que a gente vai estar debatendo nos próximos meses. Então não esquece de seguir, curtir, comentar, compartilhar e, é claro, fortalecer nosso apoio financeiro também, que vai estar aparecendo aí na tela rapidamente, tá bom? Vamos lá, qualquer coisa vai estar tudo na legenda. Bora! O artigo 1º, apresentado no livro, é sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD. Ou seja, fala sobre prevenção, atenção, reinserção e estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. A definição aqui, em parágrafo único, é de acordo com substâncias capazes de causar dependência, de acordo com as leis estabelecidas e atualizações feitas pelo Poder Executivo da União. Seguindo o livro, iremos analisar os estereótipos que estão implícitos, já que eles e as práticas de seletividade racial impactam diretamente na aplicação da lei de drogas, em especial no estabelecimento da distinção entre o que é consumo pessoal e tráfico, na caracterização da fundada suspeita e na construção das narrativas policiais. De acordo com o Instituto AMA, Psique e Negritude, o estereótipo será uma marca que implicará receber tratamentos diferentes. Será um reforço do racismo biológico. Trata-se de um processo amplo de práticas discriminatórias contra pessoas com determinadas características associadas a estereótipos dos descendentes de africanos e que relacionam o perfil físico das pessoas a maior ou menor propensão ao cometimento de crimes, como diz Marta Machado. Isso também permite uma seletividade socioespacial, já que a territorialidade brasileira é construída em cima da marginalização de grupos racializados. Em geral, o encarceramento atinge justamente aquelas localidades pobres que acumulam desvantagens sociais e baixos índices socioeconômicos, mesmo que não sejam lugares de alto índice de criminalidade. A maior expressão assume duas faces, uma de encarceramento, outra de genocídio negro e indígena pelos braços armados do Estado. Não se trata de concepções racistas individualmente manifestas por agentes policiais. O racismo institucional está enraizado nas próprias organizações, no funcionamento de todo o sistema de justiça criminal, que identifica a população negra como alvo de necessário controle produzido mediante violência, perpetuando e atualizando práticas forjadas na colonização e na escravização de negros. E a criminalização se estende para a questão de vestimenta, música, cultura. Por isso, vemos um forte avanço sobre bailes funk, batalhas de rima e por aí vai. Dessa forma, violência policial e racialização são fenômenos sociais correlacionados. Isso ajuda a compreender o porquê, historicamente, as lutas antirracistas se aproximam das formas associativas da luta contra a violência policial. Sendo assim, num caráter antropológico, o medo da arbitrariedade policial e dos efeitos perversos do racismo institucional parte constitutiva da experiência de ser negro ou negra no Brasil.
Surgem assim propostas como desmilitarização das polícias, colocando a raiz do conflito no modelo de segurança pública e a partir disso pensar saúde e educação. Para eles, ativistas, sem mudanças profundas nas concepções racializadas da segurança pública, até mesmo as inovações nos modelos de policiamento acabam reproduzindo os mesmos resultados de discriminação. A desigualdade racial é, na atualidade, um dos principais produtos do modelo de segurança pública que ainda predomina nos maiores corpos policiais do país e matou, em operações policiais, centenas de pessoas negras antes que elas tivessem completado 25 anos. O racismo e a interseccionalidade com as categorias de classe e gênero são a principal âncora da seletividade penal inscrita nesse empreendimento denominado Indústria da Punição. Precisamos, também, falar da Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial. Essa que pode basear-se em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica. A marginalização, exclusão e violência contra esses grupos vão ser as formas centrais de se observar. Geralmente grupos já em condição de vulnerabilidade pela própria formação social aqui no Brasil, colonial e posteriormente capitalista. A Constituição de 88 vai definir tortura, tráfico de drogas e terrorismo como incidências particularmente graves. As mudanças subsequentes na questão da lei de drogas, apesar de até mudar a definição, manteve a política. Por exemplo, na Lei 6.368/76, usava o termo substâncias entorpecentes. Na Lei 11.343/2006, tivemos alteração para o termo drogas. O que se manteve? A violação de direitos, os grupos encarcerados estão em campos de concentração, centros de tortura. Para se ter uma ideia, 1 em cada 3 presos no Brasil foram acusados ou condenados por tráfico de drogas. 2 em cada 3 no caso das mulheres. A lei de drogas é o principal vetor encarcerador do Brasil, que tem hoje a 3ª maior população prisional do planeta. Como diz Marcelo Pedroso Goulart e Thiago Sintra Essado, em relação à política de drogas, viu-se que a guerra às drogas produziu dados na realidade que não podem ser ignorados. Entre eles, aumento da população carcerária, aumento do número de mortes decorrente do tráfico de drogas, aumento de corrupção e o fortalecimento do crime organizado. Temos um aumento da violência por esse motivo, uma quantidade enorme de recorrência em liberdade negados, além de quase nenhuma aplicação da política de redução de pena. A primeira pesquisa, realizada pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, mapeou os registros de ocorrência das apreensões de drogas no estado do Rio de Janeiro, de janeiro de 2006 a agosto de 2016. Embora os dados não sejam surpreendentes diante do resultado das pesquisas anteriores, causa impacto a informação de que 1% das ocorrências policiais foi responsável por 85,4% da quantidade total de maconha e 46% da quantidade total de cocaína apreendida no período. Ou seja, um número mínimo de apreensões realmente pegou grandes quantidades. Como diz o Instituto Sou da Paz, esse daqui de São Paulo, de um lado, dezenas de milhares de ocorrências com volume quase desprezível de drogas apreendidas. Do outro, algumas poucas apreensões de volume relevante. Estamos falando de milhares de pessoas abordadas com volumes muito baixos de drogas, em um crime cuja pena mínima é, em regra, de reclusão de 5 anos e cujos acusados costumam aguardar o julgamento presos. O sistema punitivo e penitenciário é reforçado. A população não branca, que compreende 53% da população brasileira total, responde por 64% das pessoas presas. Em 10 anos, entre 2006 e 2016, houve um aumento da população carcerária em 81%. As pessoas negras são mais facilmente empurradas para esse varejo ilegal de drogas pela própria posição no mercado de trabalho, somando-se a isso a questão da discriminação. Há uma preferência do sistema de segurança pública e de justiça criminal em encarcerar jovens negros em detrimento de outros grupos raciais. Então temos o IGDP, Índice Global de Política de Drogas, uma ferramenta que documenta, mede e compara a política de drogas em âmbito nacional e atribui a cada país uma pontuação e classificação. O índice é composto por 75 indicadores divididos em 21 grupos temáticos que abarcam 5 dimensões das políticas de drogas. Na última edição, até o lançamento desse livro, o Brasil havia ficado em último de 30 países. Embora todos os países tenham grandes problemáticas, como em quase metade dos países cobertos pela IGDP, as leis e as políticas relacionadas a drogas permitem condenações à prisão perpétua. Em 24 países havia penas mínimas por delitos que se relacionavam com drogas e apenas 8 estavam com propostas de descriminalização.
Já sobre saúde e redução de danos, é considerado adequado em apenas 5 dos 30 países. E, obviamente, o centro do capital, nacional e internacionalmente, né, pensando em capitais e naquela parte rica das cidades, mas também o centro do capital a nível global, possui melhor cobertura e resposta do sistema. O mesmo se segue para o acesso a medicamentos controlados. Podemos então falar de letalidade policial? Com mais de 6 mil vítimas em 2020, não se trata de pessoas, tampouco de empatia e consideração. O tratamento jurídico da letalidade policial se sustenta em um conjunto de estruturas e relações jurídicas que autorizam constantes suspensões e interrupções nos fluxos de responsabilização. Por isso, pouco importa de quem é a mãe que chora. O importante é a instituição se manter de pé, a lógica imunitária que blinda a polícia que mata, que se mantém onipresente de ponta a ponta do sistema de justiça. De um lado, se vale de um arranjo institucional que valoriza a racionalidade e o formalismo para colocar o Estado democrático de direito de joelhos. De outro, aprecia a ideia de separação de poderes para utilizar uma multiplicidade de intervenções que garante uma rede de proteção da polícia. A própria redemocratização serviu para garantir essa funcionalidade à polícia. Essa política de encarceramento em massa não atinge só o Brasil, mas a situação mais crítica é na região norte, onde a superlotação atinge a taxa de 200%. A região com menor taxa é a sul, com 130%. Os números são todos de 2018 e o levantamento também mostra um cenário de integridade física dos presos. Foram 1.424 presos mortos em presídios em 2018. São Paulo corresponde a 1/3 disso, 495 mortes. Com o fim do welfare state e a ascensão neoliberal, a resposta do sistema é pela punição. Ou, ainda, um novo Jim Crow, no qual o sistema de justiça criminal funciona como mecanismo de controle da população negra. O que vemos, ano após ano, é que essa prática punitiva, além de não mostrar nenhuma melhoria, como a redução de homicídios, para exemplificar, afeta bairros, comunidade e reproduz e aprofunda desigualdades sociais. Nesse quadro, é digno de nota o crescimento recente da população carcerária feminina, que subiu de 5,6 mil em 2000 para 37,83 mil em 2017, com mais de 60% sendo negras. Como diz Juliana Borges, essa população prisional não é multicultural e tem, sistematicamente, seus direitos violados. A prisão, como entendemos hoje, surge como espaço de correção, mas mais distorce que corrige. Na verdade, poderíamos nos perguntar, alguma vez corrigiu? E é um caso também de saúde. O encarceramento pode causar danos não apenas às pessoas privadas de liberdade, mas nas prisões são maiores os casos de óbito por infecções, doenças respiratórias, suicídio e uso de substâncias. E é a partir daqui que pensaremos nos próximos vídeos, da relação entre antiproibicionismo com anticapitalismo, pensando em caminhos para a emancipação que envolvam lutar contra as medidas repressivas e contra essa lógica punitiva. Bom, muito obrigado para quem acompanhou a gente até este momento. Uma felicidade enorme estar podendo repassar esse conteúdo. As referências vão estar aí na legenda, comentários e coisas do tipo. Qualquer coisa, manda mensagem, vamos debater, vamos conversar sobre esse assunto. E é isso, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e apoiar o nosso projeto. Até mais. Tchau!